E aí pessoal, beleza? André Bona, Blog Valor, e mais um vídeo aqui para o nosso canal. Um canal, como eu falo para o pessoal, Dato, um canal de finanças e investimentos para adultos. Muito bom. Beleza? Bom, é o seguinte, hoje eu estou recebendo aqui o Dato Neto da Eleven Financial. Como vocês sabem, a Eleven é um parceiro do Blog Valor de conteúdo de longa data. A gente se conhece desde que a empresa existe, que ela foi fundada aqui pelo Dato. E no mês passado, no mês de agosto, a Eleven completou o seu terceiro ano, né? Está indo para o quarto ano de orientação aí aos investidores, de análise de mercado, recomendações de investimento. E a gente aproveitou para fazer uma série de vídeos sobre ações e fundos imobiliários. Esse é o primeiro desses vídeos aí. Então, Dato, obrigado aí pela presença aí com a gente. Sempre um grande prazer. E aí, cara, é o seguinte, primeira coisa que eu queria que a gente falasse é sobre investimento em ações, né? Porque tem muita gente que chega no canal agora, que nunca viu, aqui está chegando pela primeira vez, que está começando a acompanhar essa história de investimentos, educação financeira e tudo mais, e pergunta, Bona, poxa, eu quero investir em ações, mas eu não sei nem por onde começar. Então eu acho assim, que antes da pessoa pensar em escolher a ação que ela vai fazer, o investimento, as ações que vão compor a carteira dela, é importante que ela entenda o racional da decisão de investimento, né? Senão ela não consegue dimensionar risco, entender o que ela está fazendo e pode ficar apavorada na primeira oscilação. Então eu queria que você aproveitasse e tirasse essa dúvida, que é geral, que é o seguinte: quando o investidor vai tomar decisão em ações, escolher uma ação para investir, antes disso, quais são os racionais mais comumente utilizados pelos perfis de investidores em ações para poder definir a estratégia global de escolha do investimento? Bona, mais uma vez, um super prazer estar aqui, é sempre muito legal bater um papo com esse público. Acho que a primeira grande lição é entender que a ação não é um código, a ação é um pedaço de uma empresa do mundo real. E esta empresa, ela se relaciona com seus clientes, com seus funcionários, com seus colaboradores, com seus fornecedores, enfim, com tudo que está ao redor dela. Se você quer dar o seu primeiro passo, acho que a primeira coisa, vamos partir do princípio que você já tem em mente que ação é um investimento de renda variável, ou seja, ela varia, ela sobe, ela desce e ela deve ter uma visão de longo prazo. Qual é o longo prazo? Eu diria para você não dar o primeiro passo em ações se você não estiver preparado para deixar este dinheiro que você aloca, esse primeiro passo por pelo menos 12 meses. Acho que imaginar um ciclo mais curto para você começar pode ser negativo. Pode ser que a ação suba muito e você ganhe muito dinheiro? Pode. Mas como é o seu primeiro contato com renda variável, eu diria para separar um pedaço de dinheiro que você pode esperar pelo menos 12 meses. Dito isso... Só uma coisa, Dato, você está dizendo 12 meses, não que este é o prazo ideal de maturação de investimento em ações, mas que para a pessoa mesmo ter o primeiro contato com o investimento, é isso? Eu acho que o que eu quis dizer é que para você começar, não separa um pedaço do seu dinheiro que você vai precisar antes de 12 meses. Perfeito. Exatamente para que você consiga se educar, consiga fazer um processo de aculturamento, de olhar o seu investimento, olhar o dia que a bolsa sobe, o dia que a bolsa cai e ver exatamente como aquele investimento se comportou. Ele vai flutuar ao longo do ano e este período, uma vez que você fizer a escolha com critério, tende a ser um bom período para você se educar, para você se preparar, para você compreender esta dinâmica. E aí, uma vez compreendida de maneira correta e feito com responsabilidade, provavelmente você não pare nunca mais. Maravilha. Então vamos lá. Beleza, passou essa etapa. Qual a próxima etapa? Como eu vinha dizendo... Na verdade, desculpa, não é nem passou essa etapa. Beleza, você falou que ele teve o primeiro contato. Mas antes de ter esse primeiro contato, o que acontece? Às vezes o investidor ele opta por fazer um investimento em ações, não comprando diretamente, mas via fundos. E ele vê lá fundo de dividendo, fundo de small caps, fundos de valor, fundo de índice. O que é isso? Vamos lá, o fundo é sim uma boa ferramenta para ter o primeiro contato. Não, mas eu não estou te perguntando do fundo, eu estou te perguntando do racional de um fundo desse. Por exemplo, quando o fundo investe numa carteira de dividendos, o que é uma carteira de dividendos? Entendeu? Entendi, então vamos lá. Uma carteira de dividendo, as empresas que pagam dividendo recorrente têm a tendência de ser mais previsível. Se ela é mais previsível, a característica dela
em tese, é ter um comportamento menos volátil, mais estável na linha do tempo. E de tempos em tempos, ela pega e distribui dividendo para o acionista. Todo mundo que tem uma ação recebe uma parcela proporcional à sua ação do dividendo distribuído, que vem de onde? Do lucro da empresa. Então, uma boa ação de dividendo é uma ação com alta previsibilidade de lucros no futuro. Não quer dizer que a gente vai projetar que ela vai crescer. Dificilmente uma ação grande pagadora de dividendo vai dobrar o seu lucro de um ano para o outro. Ela é uma ação, as clássicas de dividendos são ações de grande previsibilidade e como tal elas são mais defensivas numa carteira de renda variável. E aí este dividendo vai somando a valorização da ação no tempo e vai ajudando a construir o seu patrimônio. Perfeito. Então, nessa estratégia de dividendo, o que o investidor deve olhar são ações que têm essa característica de previsibilidade de resultado. Exato. E que devolvem para o investidor um percentual elevado de dividendos com relação ao lucro que ela obtém, é isso? Exato, exatamente. Perfeitamente. Do lado das small caps, small caps são as empresas de capitalização de mercado menor. São as empresas consideradas pequenas dentro da Bolsa, que não são necessariamente pequenas empresas, mas que são as menores dentro da Bolsa e que têm menor volume de negociação. Estas empresas têm por característica, como elas não concentram no seu grupo de acionistas os maiores investidores institucionais, por exemplo, um grande fundo de investimento internacional, grande, de bilhões de dólares quer entrar no Brasil, no mercado de ações. Provavelmente a porta de entrada dele seja ações como Vale, Itaú, Petrobras, que são gigantes e que as posições e o tamanho de cada investimento dele é tão grande quanto. As small caps, elas são muito aderentes às estratégias de pessoas físicas, porque elas têm boa parte delas, inclusive, tem um preço menor da ação, mas isso não é uma regra, e ela consegue ter volume negociado inferior e você consegue aproveitar e compreender essas empresas e muitas vezes, pelo fato dela não ter o fluxo tão grande, boas oportunidades de lucro estão nas small caps. Por quê? Porque quanto mais gente compra a ação, mais ela sobe. A small cap, como ela na maioria massiva das vezes fica fora do radar dos grandes fundos e dos institucionais, ela demora mais para acelerar. Isso dá mais tempo para a pessoa física compreender. Então, quando a gente fala em small caps, é exatamente isso. Porém, é importante dizer que em small caps o critério de escolha é muito importante. Porque você tem que compreender se o fundamento, se a realidade daquela empresa é efetivamente sólido para que você construa ali uma tese de investimento e vá formando a sua carteira dentro daquela ação. Então, no caso de uma estratégia de investimento com small caps, o investidor tem que ter em mente que são empresas menores dentro do mundo da bolsa, né? E que muitas vezes ele pode nem ouvir falar tanto delas assim. Muitas small caps muito legais e as pessoas não têm ideia que existem ou às vezes muitas vezes consomem algum produto da empresa sem saber que é dela, sem saber que está ligado a esta empresa por uma série de razões, de marcas que não necessariamente são diretamente associadas a essa empresa. Perfeito. Bom, a gente poderia falar também daquele racional de investimento em valor, que é que é o DNA principal, né? Pelo menos da minha visão de vocês, da Eleven. Queria entender. E a estratégia de valor? Falamos de dividendo, falamos de small caps, e vamos falar da estratégia de valor. Como é que funciona esse racional de investimento em ação? Uma carteira de valor tem como objetivo maximizar a valorização das suas ações. Então, qual é o nosso papel? É encontrar empresas que estejam em determinado momento nos quais o preço da sua ação seja muito inferior ao valor justo atribuído. Digamos, né? Ela está sendo negociada mais barato do que ela vale.
comprar uma nota de 50 por 20. Perfeito. Entendeu? Então eu olho, por exemplo, uma companhia dentro de um determinado setor que na avaliação da nossa equipe, a partir de toda a contextualização, compreensão da empresa, sua relação com seus clientes, sua dívida, seus recebíveis, suas finanças, seu mercado e sua geração de lucro e caixa futuro, ela deveria valer R$50. Perfeito. A gente vai olhar para o nosso home broker e vai ver que essa ação está negociada a R$20. Isto é uma grande oportunidade. Estou comprando uma nota de 50 por 20. A questão é, toda nota de 50 negociada por 20 vai chegar a ser uma nota de 50? Não, porque aí a gente está falando de algo exógeno. O fluxo e o que movimenta o mercado de ações não está diretamente sob o nosso controle. Existe sim a tendência, como eu sempre falo, que quanto mais você estica a linha do tempo, mais o fundamento prevalece sobre o fluxo. Ou seja, se você tem uma visão de longo prazo, é altamente provável que uma ação que vale 50 e hoje está precificada a 20, em algum momento chegue muito próximo dos 50. Perfeito. Se você entrou com esta posição e você tem o tempo para esperar, você cumpre esse papel. Daí você vai dizer assim, pô, Dato, mas e se levar 3 anos? Bom, se levar 3 anos para você fazer 150% do seu dinheiro com a Selic a 6,5% ou a 10% que fosse, é um excepcional investimento. A grande verdade é que o investimento em ações demanda estudo, técnica e paciência. E além disso, como você falou, né, se você faz o estudo da empresa, identifica que ela vale 50 e ela está sendo negociada a 20, e ela vai continuar entregando os resultados trimestrais. Então, isso vai gerar uma atualização dessa projeção de valor que entende-se como justo, não é isso? Sem dúvida, o tempo todo a gente segue acompanhando para ver se aquilo efetivamente está materializado. Se a promessa está materializada. Se ela tiver materializada, como eu disse há pouco, a probabilidade de preço e valor convergirem é muito grande. Bacana. E aí um último racional que eu queria tratar com você neste vídeo diz respeito ao investimento seguindo o índice, né? Que são os fundos de índice, por exemplo, ou o racional de seguir um índice. Por que um investidor opta normalmente, por exemplo, se a gente for fazer uma posição em mercado americano, a gente não vai fazer a seleção dos ativos aqui como investidor individual, né? Então a gente vai seguir um índice, a gente quer seguir de repente o S&P. Então eu queria que você falasse um pouquinho desse tipo de estratégia onde o investidor busca seguir, simplesmente eu quero replicar sem nenhuma análise qualitativa disso. Acho que até para o bom entendimento do público, o principal índice da Bolsa Brasileira é o Ibovespa. As pessoas escutam todo dia, o Ibovespa subiu tanto, caiu tanto. O Ibovespa é formado atualmente por 63 ações. Se eu não estou enganado, esse número muda trimestre a trimestre, mas aproximadamente 63 ações. Destas ações, destes 100%, ela é, por exemplo, 8,32% composta pelas ações preferenciais do Itaú, 6, qualquer coisa composta por ações da Ambev. E aí este índice é aberto e dividido em múltiplas ações, nesse caso 63. A soma das 63 ações dá 100% do índice. Se você quisesse replicar a estratégia, você teria que comprar 63 ações. Só que o que você pode fazer? Você vai à bolsa e compra, por exemplo, o índice mais famoso, né, o fundo de índice mais famoso, que é o BOVA11, que é do BlackRock, é um fundo gerido por uma gestora gigante americana, ou o próprio Banco Itaú tem um fundo de índice do Ibovespa, que é o BOVV11, que replica exatamente a mesma estratégia. Então, comprando um único ativo, você vai conseguir comprar a performance do Ibovespa. Ao invés de comprar 63 ações, você compra uma única ação, um único código, que é um fundo de índice, do qual você vai pagar uma taxa de administração, como você pagaria para um fundo de investimento qualquer. Normalmente essas taxas são muito mais baixas nos fundos de índice, mas você vai conseguir estar investido em um monte de ativos comprando um único código. O racional desse cara é que ele quer acompanhar o mercado como um todo e ponto final. Nesse caso, a performance dele vai ser literalmente idêntica à do mercado.
Descontando a taxinha de administração que ele vai pagar, digamos assim, né? Porque não tem almoço de graça. Exatamente. Bom, beleza, eu acho que, então, esse era o objetivo nosso hoje desse vídeo, de dar uma geral, um panorama geral desses principais racionais de investimento para que aquela pessoa que está acompanhando a gente e que fala assim, eu quero começar a investir em ações, comece a pensar nisso. Qual o racional que ela quer adotar? Eu quero uma estratégia de empresas que paguem dividendos, eu quero uma estratégia que me leve a encontrar oportunidades de compra de notas de 50 por 20, né? Ou quero acompanhar um índice, ou de repente quero investir em empresas menores, menos capitalizadas, mas que ali também podem ter as oportunidades. Né? Mas assim, a minha grande mensagem para quem vai dar o primeiro passo é escolha uma empresa que você conhece. Tangibiliza isso, saiba o que ela faz, estude ela primeiro, descubra o que ela faz, quem são os clientes dela. Os funcionários dela se orgulham de ser funcionários dela? Ela tem uma boa relação com o mercado? Entra no site de relações com investidores. Você é um investidor, você vira acionista, vira sócio da empresa. Vai lá ver, entenda como ela se comunica, descubra quem é o presidente, quem são os principais executivos, olha o modelo de governança, estuda, porque é muito difícil ganhar o nosso dinheiro. Então, imagine que a responsabilidade que a gente tem no investimento. Estuda, materializa, tangibiliza a empresa. Daí, uma vez que você entendeu, você está prontinho para dar o primeiro passo e escolhendo esses caminhos que a gente abordou por aqui. Maravilha, Dato. Obrigado, então, pelo esse primeiro vídeo aí dessa nossa série. Galera, é o seguinte, a gente está concluindo aqui agora o primeiro vídeo com o Dato aqui da Eleven, nessa série de vídeos que comemora os 3 anos da Eleven Financial, que foi completado no ano passado. E se você quiser saber qual é a empresa de análise que eu utilizo, aqui embaixo do vídeo, na descrição, tem um link, você clica lá, que se você quiser realmente essa informação, inclusive, alguém vai pagar um cupom de desconto para você, caso você queira escolher um dos serviços disponíveis lá desta empresa. Tá bom? Valeu, galera, um grande abraço. Um abraço a todos, valeu, André. E até o próximo vídeo. Tchau.